Habitações de interesse social, entender o porquê do benefício de prestação continuada, que não ajuda a trazer essa criança para dentro da sociedade. A questão da reabilitação para todas as deficiências, visual, auditiva, física e intelectual. E disseminar com a participação das entidades sociais, dessas entidades que são tradicionais, a PAI, Pestalozzi, disseminar a assistência no estado de São Paulo. E aí depois eu conto para você da rede de reabilitação Luci Montoro. Com o trabalho, garantir que a qualificação profissional, que já era um produto importante no governo, que era a caravana do trabalho, que essas caravanas incluíssem as pessoas com deficiência. Só para você ter uma ideia, o Sistema S, que é o que mais fala a respeito da qualificação profissional, oferecia menos de 0,3% de cursos destinados a pessoas com deficiência. Nós revertemos isso. Hoje, qual é o percentual? Hoje os cursos são todos abertos para pessoas com e sem deficiência. E é esse o mundo da inclusão. No tocante ao transporte, as coisas já estavam muito bem encaminhadas e a gente apenas valorizou o grande esforço que para nós era fundamental por causa do transporte intermunicipal, transporte metropolitano, que é o transporte da CPTM. São Paulo gastou nesses 2 anos 180 milhões na essa adaptação, na acessibilidade das estações antigas. As novas todas já são acessíveis. É isso que esse é o sonho da deputada Célia Leão, que todos os Mas então vou te contar o sonho da deputada. Eu vou te contar uma história muito engraçada. Eu chego para falar com o secretário Lair, que não me conhecia, gentilíssimo. É o secretário da habitação. O secretário Lair Crahenel. E aí ele fala, eu já sei o que você quer. Tem aqui um projeto de lei da deputada Célia querendo mudar de 7% para 10% o mínimo de habitações de interesse social adaptadas. Mas olha, Namara, isso é muito difícil. É recurso e, na verdade, essa pessoa com deficiência não aparece. Nós temos as habitações e elas não são ocupadas por pessoas com deficiência. Portanto, a lei que a deputada Célia está pleiteando, nós vamos discutir. E aí se você veio pedir isso, eu falei, não. Deputada Célia não pôde vir. Aproveito já. Não, deputada Célia não pôde vir. Nós estávamos agendadas para ir juntos, mas ela acabou tendo um outro compromisso. Mas eu vim aqui dizer que nós não queremos 10%, nós queremos 100%. E aí ele achou que era brincadeira. Ele falou o quê? Eu falei, claro, porque o deficiente quer morar numa casa adaptada, mas ele quer visitar o vizinho. Ele quer ir na festa do aniversário do vizinho. Portanto, não basta você ter o seu apartamento adaptado, você precisa ter todo o conjunto habitacional preparado para que ele possa estar incluído no mínimo naquele núcleo. Senão ele vai ficar excluído dentro da sua casa. Aí ele falou, nossa, mas isso é perfeito. Como é que nós vamos fazer isso? Isso é inclusão. Isso é inclusão. É o único estado que adota o desenho universal em 100% das moradias de interesse social. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, e a questão da participação da sociedade, que eu acho que é essencial, né, para a gente conseguir essa inclusão na sua totalidade, eu vou deixar para o próximo bloco. A gente volta já já. Voltamos com a Assembleia Convida. Agora eu digo que eu, o deputado Vaz Lima e a deputada Célia Leão estamos recebendo a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a doutora Linamara Riso Batistella. E eu deixei uma pergunta que é para todos nós, né? Um tipo de reflexão. Como a sociedade pode entrar nessa discussão? Como a sociedade deve participar dessas ações e dessas conquistas quando a gente fala na pessoa com deficiência, secretária? Eu acho que a participação e a democracia, elas exigem uma organização. O canal preferencial para que a sociedade possa se manifestar é através dos conselhos comunitários. Sem prejuízo, naturalmente, de nós lembrarmos a importância dos nossos representantes em cada uma das instâncias, que, até por força do mandato, do cargo, tem mais força do que os próprios conselhos comunitários. Certamente a gente precisa alinhar as coisas, porque o conselho comunitário ele traz uma demanda mais clara, mais emocional, mais pulsante, porque vive o problema. Ele vive o problema. Claro. E essa demanda precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada na esfera do legislativo. São Paulo tem dado exemplos marcantes
o Estado de São Paulo do quanto o poder legislativo é forte e é alinhado com a questão da pessoa com deficiência. E aí tem alguns exemplos interessantes. Ao invés de uma secretaria extraordinária, de um programa transitório, o São Paulo faz, junto com o Legislativo, a criação dessa secretaria, que é uma secretaria criada com força de lei. Sim. Isso tem impacto. As mesmas da garantia questões, de funcionamento da secretaria? Exatamente. As questões que nós acabamos de falar são questões acompanhadas do orçamento. Frequentemente eu recebo manifestações do Legislativo perguntando sobre o orçamento, inclusive orçamento de outras pastas que se relacionam com a acessibilidade. Eu acho que há um controle, há um olhar permanente do nosso Legislativo e isso é muito enriquecedor, isso não se pode perder. Agora, a participação do ponto de vista amplo e do ponto de vista permanente tem que ser feita através dos conselhos, através das associações de classe, através da participação dentro das instâncias do município, do Estado e da Federação. E essa participação organizada tem sido alvo de uma grande preocupação da nossa secretaria, por isso que a gente tem feito as caravanas da acessibilidade. Nós estamos visitando pelo segundo ano todas as grandes regiões. A gente chega, tem todo um preparo antes, envolvendo todas as instituições daquela região, junto com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e fazemos um seminário, num sábado, ouvindo as demandas e levando os programas da secretaria para discussão. Tem sido uma experiência valiosíssima. Programas que existem que podem ser aplicados já naquela região. Mas, inclusive, para ouvir a necessidade de ajuste que aquele programa precisa passar para atender aquele munícipe. Fazendo já um alinhamento com o prefeito, com o presidente da Câmara, e ouvindo demandas que são particulares, específicas, e aprendendo, buscando soluções que são brilhantes, inovadoras, como é o caso de Jaú, que tem um transporte inteiramente acessível para o deficiente visual, através de uma sinalização, projeto de uma incubadora acadêmica que o prefeito levou para lá e que é um sucesso. Quer dizer, o motorista, quando chega no ponto, ele sabe que tem um cego, e é ele que chama o cego para subir ao ônibus. Quer dizer, quando se quer fazer, se faz, né? Aquela coisa mesmo da vontade, né? E essas caravanas, elas acabaram originando, o primeiro ano desse nosso passeio pelo Estado, acabou originando a criação de diferentes instâncias dentro do Poder Municipal, ou coordenadoria, ou uma diretoria, ou uma secretaria municipal. Nós temos, dos 645 municípios, 645? Sim, sim. Nós temos 200 municípios que têm uma instância, ou é uma diretoria, ou uma secretaria municipal, como é o caso de São José do Rio Preto, ou é uma coordenadoria, ou é um assessor. Quer dizer, nós temos um interlocutor que nos representa e que faz chegar até o munícipe os programas, os projetos, os anseios dessa secretaria. Ana Kaline, deixa eu só lembrar isso, porque às vezes passa desapercebido para o telespectador. Nós estamos falando de uma secretaria de 2 anos, sim, é a mais nova do Brasil e a mais nova de São Paulo. A única no única, com um tema diferenciado, porque não existe no Brasil uma secretaria de direitos da pessoa com deficiência, existe da saúde, educação, planejamento. Então essa é a única, diferenciada. E o Estado de São Paulo, com os municípios que tem, que não são poucos, 645, nós estamos falando de 1/3 dos municípios, em menos de 2 anos, já assumiram para si, nas demandas que tem e nas soluções que certamente tem também, uma coordenadoria, uma secretaria, um gerente, um diretor, sei lá o nome. Quer dizer, todos os municípios de São Paulo, a médio prazo, eu não sei nominar que médio prazo é esse, mas para mim é um médio curto, daqui a pouco nós vamos ter os 645 municípios com gestores ou com administradores que pensam esse tema e que colocam no papel como lei ou como agenda.